Vamos lá, gente. Que dia horrível, cara. Que dia horrível. Eu pensei muito se eu ia gravar esse vídeo ou não, que já estava planejado, já estava estudado, já estava roteirizado. Tive que cobrir. Fui lá em Anfield cobrir as homenagens da torcida pro Diogo Jota. Enfim, um dia muito difícil, cara, profissionalmente. Não quis e nem vou fazer, nem pensei direito em fazer um vídeo sobre esse tema, porque não faz nenhum sentido ficar em algum grau buscando views sobre isso, sabe? Mas eu estou abrindo esse vídeo falando sobre esse tema para justificar porque talvez o meu tom esteja um pouco mais abaixo hoje, assim, porque realmente é muito complicado, cara. É muito complicado. Mas eu me convenci a seguir o planejamento e vir aqui porque por algum grau também quero virar um pouco essa página, falar sobre outra coisa. E na decisão anterior a gravar esse vídeo, para ver se eu conseguia gravar ou não, se fazia sentido para mim, mesmo para minha cabeça, eu resolvi assistir, enfim, aos bastidores da vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão e consegui abrir um sorriso pela primeira vez no dia. E entendi que é importante tentar, pelo menos nesse momento que eu estou aqui, virar um pouco essa página e falar sobre uma coisa que me alegra, né? Que é um momento muito especial, que é um momento muito grande para o meu time do coração enfim, então vamos fazer uma tentativa de projeção aqui para esse Fluminense Al Hilal dessa sexta-feira, porque o Fluminense não está somente a 3 jogos da eternidade, até porque a eternidade já foi buscada com a glória eterna. O Fluminense está a 3 jogos de uma elevação ao sobre-humano, ao Olimpo dos semideuses, a algo que parecia um sonho impossível, ainda é um sonho muito distante. Estamos mais próximos, porém, claro que é um sonho ainda distante, já que pela frente existe um adversário dificílimo, um muito bom time de futebol, uma superpotência, uma potência com estatura europeia fora da Europa, né? O principal competidor financeiro hoje com clubes europeus é a Arábia Saudita e o Al Hilal é um dos principais clubes desse centro de futebol, né? É claro que é melhor enfrentar o Al Hilal do que o Manchester City. Não é porque o Al Hilal venceu o Manchester City que ele se torna automaticamente um time melhor do que o Manchester City. Seria mais complicado enfrentar o City do que o Al Hilal, porém mostra-se a força, né? Uma força que conseguiu segurar o Real Madrid e que consegue fazer 4 gols no Manchester City. Então eleva esse adversário a um grau de periculosidade muito grande. E eu tenho certeza que o Fluminense vai entrar com a postura de respeito, de humildade, como entrou contra a Inter de Milão, até porque eu tenho a opinião de que nesse momento da história, nesse momento do futebol, o Al Hilal é um time mais perigoso do que a Inter de Milão. Porque é um time que está com a setinha para cima, é um time que está com confiança, é um time que está melhorando o próprio nível. A Inter de Milão estava tropeçando ainda nas cicatrizes desse fim de temporada, dessa perda de tríplice coroa e principalmente do esculacho que levou na final da Liga dos Campeões. Esse Al Hilal, ele está ganhando força, ganha uma estatura muito diferente da que tinha depois da vitória sobre o Manchester City, assim como o Fluminense ganha depois da vitória sobre a Inter de Milão. E no fim das contas, quando você olha jogador por jogador, esse Al Hilal tem um time titular com um nível similar ou melhor do que alguns clubes europeus presentes nessa Copa do Mundo de Clubes, que já eliminados, né? Do que o Porto, do que o Borussia Dortmund, que ainda está vivo, do que a Juventus, que foi eliminado. Você olha para esse time titular e você vê Bono, Koulibaly, João Cancelo, Renan Lodge, Rubem Neves, Milenkovic-Savic, Malcom, Marcos Leonardo. Cara, todos esses poderiam estar em times europeus relevantes. Não são jogadores, a maior parte deles, da elite, né? Não seriam titulares na elite europeia, mas certamente fariam parte do elenco e alguns titulares, né? O Bono seria titular de praticamente qualquer clube europeu nesse momento, por exemplo.
Nada perto de um clube que já teve Rivelino, né? É a nossa conexão com o Al Hilal. Ambos tivemos o grande bigode da história do futebol vestindo as nossas camisas. Mas o músculo financeiro é muito diferente, mais uma vez, né? É claro que qualquer adversário teria mais grana do que o Fluminense, que foi o clube com a menor receita de todos os classificados para o mata-mata. A receita do Fluminense no ano passado foi de quase 700 milhões de reais, a do Al Hilal 1,5 bi. 2 vezes maior, mais do que 2 vezes, mais do que o dobro. A janela do Fluminense, as janelas do ano passado batem ao redor de 100 milhões de reais. A última janela do Al Hilal, 665 milhões, quase 7 vezes maior. E a anterior, 2,4 bi de reais. Só o Neymar foram quase 600 milhões de reais investidos na transferência do Neymar. Então, estamos falando de números muito relevantes dentro da estrutura e da pirâmide do futebol europeu. Por isso que é a Europa fora da Europa em termos financeiros. Tudo isso faz parte de investimentos estatais da Arábia Saudita, por mais que oficialmente eles chamem de privatização, mas são investimentos estatais do Estado da Arábia Saudita, parte de um plano de diversificação da economia chamado Visão 2030. Não é à toa que a Copa do Mundo de 2034 está na Arábia Saudita, não é à toa que hoje o grande parceiro financeiro da FIFA é a Arábia Saudita. Inclusive foi por meio da Arábia Saudita que a DAZN comprou os direitos globais da transmissão dessa Copa do Mundo de Clubes para depois revender para os canais que você está vendo, que eu estou vendo. Tudo é via DAZN, que tem como principal músculo financeiro suporte a Arábia Saudita, o PIF, né, o Fundo de Investimentos da Arábia Saudita. Fora do futebol tem muita coisa também, tem Fórmula 1, tem golfe, tem vários outros esportes. E os esportes são só parte dessa diversificação econômica desse plano chamado Visão 2030. Em 2023, o Estado chegou para investir em clubes de futebol, começou com 4, hoje já tem muito mais, e um do quarteto inicial foi justamente esse Al Hilal, que é um dos principais clubes do país, por isso a seleção europeia atual. Aliás, está lindo ver, é um país muito apaixonado por futebol, né? Está muito bonito ver as redes sociais cheias de torcedores do grande rival Al Nassr, do Cristiano Ronaldo, tentando passar dicas para o Fluminense, para os torcedores do Fluminense e tudo mais. Eles estão desesperados com a possibilidade do Al Hilal passar adiante, assim como rivais do Fluminense estão desesperados com a possibilidade do Fluminense ser um dos 4 principais clubes do planeta, e já estamos entre os 8 principais. Tentando olhar para o jogo, eu não sou a melhor pessoa para fazer a leitura do Al Hilal, porque eu não acompanho o Al Hilal, e eu só vi os jogos contra Real Madrid e Manchester City, e principalmente contra o City eu vi um time muito bem desenhado para explorar as costas de uma linha alta e os contra-ataques de um time super ofensivo como o Manchester City do Pep Guardiola, um mapa da mina montado pelo Simone Inzaghi dentro do próprio sucesso parcial que ele teve com a Inter de Milão contra esse Manchester City. Por mais que não tenha conseguido vencer aquela final da Champions, por mais que não tenha conseguido bater o City na fase de liga da última Champions, foram 2 jogos que a Inter de Milão deu muito trabalho para o Manchester City. Na final da Champions, inclusive, o melhor jogador em campo foi o Ederson. Então, esse plano de jogo me parece difícil de ser replicado contra o Fluminense, porque o Fluminense não ataca dessa forma, o Fluminense não joga dessa forma. Inclusive, comparando o Al Hilal de agora com a Inter de agora, me parece que o melhor caminho possível, dentro da minha ignorância parcial, da minha cegueira de não entender outras formas de jogar do Al Hilal, que talvez as tenha, seria interessante montar o time justamente como jogou contra a Inter. Eu não sei se o Al Hilal tem outras maneiras de atacar ou se ele vai emperrar como a Inter emperrou quando o Fluminense não ofereceu campo para contra-ataque, quando o Fluminense defendeu com uma linha de 5, e talvez essa seja a postura ideal dentro, repito, dessa minha visão. Esse Al Hilal joga
Jogou contra o City como a Inter dos grandes momentos da era Simone Inzaghi. Então, e a Inter não tinha tantas respostas para times que atuavam como o Fluminense atuou contra a Inter, que ainda é um pouco Inzaghi, mesmo tendo trocado o treinador. Então eu vejo que pode ser por aí, tá? O Fluminense não é favorito, o favorito é o Al Hilal, não tem a pompa de um clube europeu, não tem a história de um clube europeu para os nossos olhos brasileiros, apesar de ser um gigante do futebol saudita. Mas por tudo isso que eu disse aqui, evidentemente é o favorito. O Fluminense mais uma vez entra como azarão. E será assim independentemente do adversário daqui para frente, como desde as oitavas de final. Então eu gostaria de ver um Fluminense com a formação como contra a Inter, com a postura como contra a Inter. Infelizmente não teremos o René. Vamos ver se o Fuentes consegue entregar, ou não sei quem é que pode jogar ali, imagino que seja o Fuentes, né? Mas eu penso que esse me parece o plano de jogo ideal. Contra o City seria 80-20. Contra o Al Hilal acho que está na base dos 60-40, vai? Ainda com um favoritismo para o outro lado, mas um favoritismo menor. E o que o Fluminense precisa fazer é trazer o espírito que deu para a gente ver muito bem no vídeo dos bastidores para esse jogo também. Estamos a 3 passos de um sonho inimaginável. Inimaginável. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Eu espero que a gente possa abrir mais sorrisos dentro dessa Copa do Mundo de Clubes. É isso. Depois do jogo eu volto aqui.